acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu coberto ainda por um véu que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas pra sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na tua palavra. Eu acredito viver sem Deus é apostar em nada. E acredito que a fé é necessária pra revelar que é possível ver, enxergar o invisível. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas pra sempre a quem rendo glória. A quem eu me incline de joelhos adoro. A quem eu consigo tocar quando oro. A quem eu um dia entreguei minha vida. Aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu te louvo. Eu sou feliz pois pertenço ao teu povo. Tu és o Deus de poder soberano. Eu sou teu servo, te sirvo e te amo.
Gente, desculpa, mas eu tive problema aqui com o meu computador. Eu estou aqui no celular. Bom, então hoje a gente vai dar sequência à série Eu Acredito, Nisso Cremos, né? E o convidado, que eu falo que não é meu convidado, que é convidado de Deus, né? Porque quando a gente vai convidar, a gente ora e pede para Deus direcionar. E nosso convidado de hoje é o Sérgio Bellarmino, que é esposo da Vanilza, pai do Pedro, filho da Zenilda e do José Bellarmino. Nosso conhecido da igreja, uma pessoa que a gente gosta muito também, uma pessoa muito cristã, eu considero assim, porque eu conheço ele e eu considero assim. E ele que vai nos trazer a mensagem hoje, com a bênção de Deus e do Espírito Santo. O tema de hoje é matrimônio e família, um tema assim bem importante para os nossos dias de hoje, principalmente, né? Um tema que Deus ele nos deu, né? A família, matrimônio, e para sermos uma bênção para Ele. Então, Sérgio, agora com você, a palavra que deu, que o Espírito Santo te use, que você possa trazer a mensagem para nós. Amém, amém. Obrigado pelas lindas palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Boa noite, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Mais uma vez nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. Chegamos aqui no capítulo 23. Falta bem pouco, viu? A gente já está bem mais próximo agora do final do que quando nós começamos, né? Sabe que esses dias eu vi dois pastores conversando e um chegou para o outro e disse assim: eu estou muito preocupado porque as pessoas não têm comparecido aos nossos cultos nas quartas-feiras e nos domingos. E outro pastor respondeu: eu estou muito preocupado porque no sábado nós estamos lotando a igreja, porém com pessoas com a espiritualidade vazia porque elas não se nutriram durante os outros cultos da semana. Mas Deus seja louvado em tudo, né? Deus sabe de tudo. Vamos orar? Bondoso Deus e Criador, mais uma vez estamos aqui para partilhar o pão, para aprender um pouco mais das palavras do Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através do teu Santo Espírito. Rogamos também uma bênção, Senhor Deus, sobre cada família da nossa igreja. Rogamos bênção também sobre a família do pastor, o pequeno Álvaro. Também pedimos uma bênção especial sobre a família do Bruno, Senhor Deus. Que o Senhor imponha as suas mãos e tenha o cuidado e o amor, e sabemos que o Senhor trará a cura para todos eles e todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Então, vamos lá, né, para a mensagem. A mensagem de hoje, ela vem com o título, como a Abi disse, Matrimônio e Família. O casamento, ele é uma instituição divina, estabelecida pelo Senhor Deus lá no Jardim do Éden, antes mesmo da entrada do pecado aqui no nosso mundo. Sabe, um grande escritor cristão chamado John Stott, ele tem o seguinte pensamento acerca do casamento. Vou compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim: o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua, normalmente coroada pelo dom de filhos. O autor é John Stott. Eu convido você agora a me acompanhar num estudo sobre o casamento, família e companheirismo, um assunto que será muito importante e amparado unicamente pela palavra de Deus. Vamos lá, então, Gênesis 2, verso 21, ele diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus havia criado, né, a vida na terra, havia criado o homem, porém o homem ele não achava para ele algo parecido com ele, mas já era o plano de Deus criar a mulher. E o homem, vendo que não estava muito normal para ele, todos os animais tinham um par igual, semelhante, e ele não via isso. Então, o Senhor Deus faz o homem dormir e transforma, né, através da costela dele, a mulher. E aqui está para a gente a descrição do primeiro casamento. Há uma discussão, né, que ela nunca sai de cena. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Sabe? Alguns machistas têm por ideia de dizer, não, o homem ele é mais importante, por quê? Porque ele foi criado primeiro. Bom, se a gente pegar esse pensamento de quem foi criado primeiro e da importância, então a gente percebe que Deus ele vem criando, né? Primeiro, o menos importante para o mais importante. E nesse pensamento de achar que o homem é importante porque foi criado primeiro, então nós poderíamos concluir que os animais são mais importantes do que o homem, porque o animal foi criado primeiro, não é verdade? Um outro pensamento também que se diz disso, não, o homem ele foi criado depois, então ele é mais importante, porém o machista esquece que a mulher foi criada depois. Nesse mesmo segmento do menos importante para o mais importante, a conclusão então seria que quem seria mais importante? A mulher, né? Pois ela foi criada depois do homem. Mas isso não é um assunto teológico, nem uma discussão teológica, é apenas um argumento para refutar essa história de quem foi criado primeiro. Deus, ele não age desse jeito, tá? Deus, ele criou o homem e a mulher igualmente. Quando Deus disse, façamos o homem, na mente de Deus, já era o homem e a mulher, o casal pai da humanidade. E Deus, ele retira a mulher de onde? Ele retira da costela de Adão, né? Um assunto também já bem comentado, ele retira do lado, né? Deus, ele não fez a mulher da cabeça, ele não fez a mulher dos pés do homem, mas ele fez do lado, ele retira ela do lado, como dizendo, são iguais, tá? Caminharão lado a lado. E como Deus faz isso? Ele faz Adão cair num pesado sono, e Deus ele realiza então a primeira cirurgia. Ele retira da costela, né, ali de Adão. Adão dorme, ele vai lá e retira. E por que a costela? A costela ela contém, sabe, o DNA deixa eu pegar aqui o nome, ele contém a costela célula-tronco, tá? É lá que contém a medula óssea com DNA, capaz de criar um clone. Então, veja a sabedoria de Deus, logo no início, coisa que o homem veio descobrir milênios depois, né? Como fazer um clone. Deus vai lá e ele pega a costela de Adão, ele vai transformar uma mulher, e Adão desperta dessa cirurgia. Adão desperta sem nenhuma marca, sem nenhuma dor. Por quê? Porque Deus ele age dessa forma, onde Deus toca, ele restaura completamente. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e façamos ele a nossa semelhança, ele estava se referindo a esse casal, pai da humanidade. O casamento, ele é o alicerce da família, é o fundamento da própria sociedade estabelecida por Deus. Vamos ver agora alguns textos importantes que a Bíblia ensina para nós sobre o casamento. O primeiro texto, ele está em Gênesis 2:18, e a função do casamento, a primeira função é companheirismo. Deus, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus aqui, ele não queria que o homem vivesse sozinho. O casamento, ele foi estabelecido para alegrar a maior necessidade do homem, a maior necessidade da raça humana, que é a necessidade de companheirismo. Mas isso também não significa que uma pessoa que escolheu viver sozinha seja uma pessoa infeliz. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. Você sabe quem é que vai ser feliz no casamento? Vai ser feliz no casamento a pessoa que sabe ser feliz sozinha. Porque a pessoa que é infeliz, que é uma pessoa amarga, ela não vai conseguir ser feliz no casamento e nem também tornar a pessoa com quem ela casou uma pessoa feliz. Então, será feliz no casamento aquele que sabe ser feliz sozinho. Uma outra função aqui do casamento é a reprodução. Tá? Gênesis 1, verso 28, Deus ele diz, sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto, ele se aplicava muito bem lá no Jardim do Éden, e ele se aplicou também muito bem após o dilúvio. E por que Deus está dizendo isso? Porque hoje em dia nós já somos 8 bilhões de seres humanos aqui no mundo. Então, existe algo no nosso meio hoje em dia que é chamado de controle de natalidade, sabe? Não quer dizer esse texto que hoje em dia para a gente sair fazendo filhos, a mulher engravidando ano após ano. Então, sede fecundos, criar sua família, não com esse pensamento de filhos sem parar, sabe? Tipo aquele casal que não tem televisão, sabe? Não. Então, criar sua família, ter a sua família, mas numa proporção correta nos dias que nós vivemos hoje em dia. Uma outra função do casamento é a função do prazer sexual. A Provérbios 5, verso 18 e 19, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sacia-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Esse texto é um texto sensual, ele mostra para a gente a sensualidade da Bíblia. Deus, ele criou o ser humano com essa capacidade, a capacidade de sentir prazer, a capacidade de dar prazer dentro do relacionamento conjugal, sabe? Esse ato fora do casamento, ele vai ser uma utopia, ele vai trazer um falso prazer, uma falsa felicidade, e ela vai redundar em uma completa infelicidade, podendo acarretar doenças, podendo trazer também uma gravidez indesejada, até mesmo um divórcio, caso a pessoa esteja se envolvendo, seja casada. Então, o padrão de Deus é que a relação sexual seja com o casal, o homem e a mulher. Esse é o dom de Deus, tá? É o dom de o ser humano sentir prazer e o dom do ser humano também poder procriar. Uma outra função do casamento, a unidade. Gênesis 2, verso 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Unidade aqui física. Nós sabemos que o homem ele tem mais força que a mulher, né? Porém, ambos juntos, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou um casal que se interligava um ao outro. Então, a relação física, tá? Aqui também a unidade emocional, sabe quando um sai da casinha, o outro tem o emocional para poder segurar aquela barra e fazer com que vá voltando ao normal, aquele padrão, aquela calmaria. Também a unidade psicológica, sabe? Deus, ele também deu esse dom dentro do casamento, um poder apoiar o outro psicologicamente, ajudando. Outra parte da unidade é a financeira. Sabe, existem casais que dizem o que é meu, o que é seu, o que eu recebo eu gasto do meu jeito e você do seu. Posso afirmar para você que isso não dá muito certo num casamento. Casamento é uma unidade. O que temos é nosso, é junto. E a gente vai crescendo nesse propósito. E é só sucesso que um casal desse jeito tem. Então, uma forma de fracassar também no relacionamento é você sendo egoísta com relação às suas finanças, os seus ganhos, tá? Um outro conselho também que nos dá espiritualmente, uma unidade espiritual. Vamos chegar para o outro e chamá-lo, vamos à igreja, vamos fazer o culto, vamos ler a palavra de Deus, sabe, ter essas conversas gostosas dentro do seu lar, dentro da sua família, falar de Deus, sabe? A gente percebe que quando você começa a falar de Deus com as pessoas, as palavras fluem, passam horas e horas e você nem percebe o tempo passar, de tão gostoso que é falar do Senhor Deus. Um outro princípio do casamento é a interdependência. Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Você percebe aqui que existe aqui um deixar de lado? Acaba deixando pai e mãe. Há uma separação dessa relação materno-paterno. Deixa pai e mãe e se une à sua esposa, numa interdependência total. Há um verso, né, um texto que diz que quem casa quer casa, né? E isso é verdade. Em que aspecto? No aspecto de que
Quem casa precisa de intimidade. Quem casa precisa de privacidade. Não que o casal não possa ter amigos, não possa ter amigos na escola, não possa ter amigos na faculdade, sabe? Não possa ter amigos na igreja, no trabalho, na família. Nós vivemos em relacionamento. O ser humano ele foi feito para se relacionar. Mas existe aqui uma interdependência somente entre o casal. E isso aqui vem dizendo para nós o seguinte, sem conversas alheias, sabe? Sem ficar dando ouvidos a parente, que meu parente está me dizendo isso. Não, tudo que tiver que se resolver, resolva entre o casal. Sabe? Isso serve também para os parentes, sem ficar com falinhas, sabe? Falácias, ficar dando palpites no relacionamento. Não, é entre o casal. Esse é o padrão de Deus. Mais um princípio, endogamia. 2 Coríntios, versos 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Esse texto aqui ele não tem nada a ver com uma questão de preconceito, sabe? Algumas pessoas dizem, vocês só ficam com pessoas ali do seu grupo, isso e aquilo. Não, aqui tem a ver com a questão de afinidades e pensamentos. É isso que o Senhor Deus estava querendo deixar bem claro. Afinidades e pensamentos. O próprio Jesus Cristo, ele disse para nós, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo de Jesus não é um jugo desigual, é um jugo igual, é um jugo suave, é um jugo leve. Quando o jugo ele é desigual, ele dá uma diferença e fica difícil carregar aquilo, sabe? Não fica muito fácil. Agora, quando o jugo é igual, ele fica aqui, ó, parado, lado a lado, ambos caminham junto. E o de Jesus, então, é o superior a todos, né? Além de ser lado a lado, ele é leve, ele é suave. Jugo desigual, se ele for, né, diferente, vai ser complicado carregar. E isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja, né? Até mesmo com pessoas que professam a mesma fé, porque se isso não acontecesse, nós não teríamos tantos divórcios no meio, né, dentro da igreja, no nosso meio. Quero contar para vocês uma história que eu ouvi uma vez de um pastor amigo meu, e ele dizia assim que certa vez um casal procurou ele, dois jovens lindos, bonitos, sabe? A garota tinha 19 anos, o rapaz 20 anos, chegaram para ele e disseram, pastor, a gente vai casar e queria que você fizesse o nosso casamento, você pode fazer? Ele disse, posso sim, eu vou olhar na minha agenda e falo com vocês, posso sim. Ele olhou na agenda dele e falou, posso fazer o casamento, mas com uma condição. Eles disseram, mas qual? Ele falou, vocês vão ter que fazer um cursinho de noivo comigo durante 6 meses. Cursinho de noivo? O que é isso? A gente não está entendendo. Era uma família que não tinha vindo, sabe, desde a infância, na igreja. Ele disse, o cursinho de noivo é assim, nós vamos conversar. Nós vamos bater um papo uma vez por semana na casa de vocês ou na minha casa, nós vamos abrir a Bíblia, Espírito de Profecia, e vamos falar sobre relacionamento. E aí a gente conclui esse estudo, e aí a gente vai e passa para a parte de efetuar o casamento. E eles, tudo bem, então, que legal. Aí veio a mãe da esposa, pastor, que legal que você vai fazer o casamento. Veio a família do garoto, que legal, estamos muito contentes. Que maravilha. E começou o estudo. Ele diz que quando chegou perto do 5º mês, o coração dele começou a apertar. E o coração dele, apesar de ser um coração de homem enganoso, mas dizia para ele, não vai dar certo esse casamento. Não faça o casamento. E ele orou a Deus e disse, Senhor Deus, como que eu vou chegar agora para a família desse rapaz, a família dessa garota, e vou dizer para eles que não vou fazer o casamento? Por que que o Senhor não calou minha boca lá quando eles vieram falar? Por que que o Senhor não me deixou mudo? Eu já não ia falar lá que ia fazer o casamento. E agora o que que eu faço? E Deus foi e respondeu para ele, fale a verdade. Pois é, ele foi lá e reuniu a família dos dois. Chamou eles e falou, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. E é muito sério e muito importante. A mãe da garota chegou e falou, mas o quê? Você errou na agenda, não vai poder o casamento? Ele, não é nada disso, quer dizer, afinal, é tudo. Ela, mas o que é? Então diga, ele, eu não vou poder fazer o casamento. Mas por que o senhor não vai fazer o casamento mais? O que aconteceu? Não vou poder, eles não se combinam. As ideias dele, a ideia dela não bate, não se combina, esse casamento não vai dar certo. Ela chegou para ele, para esse pastor, olhou para a cara dele e disse assim, você, por acaso, tem bola de cristal? Ele disse, não. Ela disse, você então é um profeta? Ele disse, eu estou tentando, né? Se Deus, né, for da vontade dele, quem sabe? Pois é, ela chegou para mim e disse, você não vai fazer o casamento então? E colocou o dedo assim no rosto do pastor e disse, pois bem, já que você não vai fazer o casamento, pode sair daqui da minha casa, a gente não gostava mesmo de você.
Pois é, eu fui e saí, né? Uma semana depois, me liga um pastor amigo meu e ele vai e diz assim: ô, meu amigo, tudo bom, pastorzão? Tudo? Vem cá, um pessoal da sua igreja aí me chamou do seu distrito para fazer o casamento. Ah, sim, pode fazer. Falaram que você não vai fazer e tal, e foi e contou tudo para ele, por que ele ia fazer. Ele, que isso, meu amigo, deixa para lá, vamos casar, eles são novos, eles vão se adaptando, vão mudando. Fui e respondeu para ele, tudo bem, você quer fazer o casamento, meu amigo? Pode fazer, sem problema nenhuma. Ele, não, eu vou fazer, e fez. Na data marcada, a igreja estava linda, coisa mais bela, sabe? E ele, como pastor da igreja, estava lá para receber o pastor amigo dele, apresentou para a igreja, ficou até o final, né, da cerimônia. Estava fechando a igreja, a mãe da noiva chegou mais uma vez e apontou para ele e disse: você não apareça lá na festa de casamento. Ele pensou: eu não estava nem pensando em ir lá, só estou fechando a igreja, tudo bem. Mais ou menos uns 6 meses se passaram e ele estava em casa, tocou a campainha, ele atendeu e alguém disse: o senhor é o pastor tal, da igreja tal, deu o nome todo dele e ele disse: sim, sou eu, então pode descer aqui que eu sou investigador da delegacia tal e o senhor precisa me acompanhar. E eu disse para ele: te acompanhar? Mas que isso? Todas as minhas contas estão pagas, desça aqui logo que eu preciso falar com você. Ele foi, colocou aquela roupa dele de pastor, né, pegou a credencial e desceu. Quando chegou lá, abriu o portão, o investigador falou: me dá seus documentos aí, sua credencial. Pegou, olhou e falou: é você mesmo, vem comigo. Mas o que eu vou fazer? O que eu fiz? Vem comigo que lá na delegacia vai ser explicado tudo para você. Ele foi e disse: tudo bem, eu vou pegar o meu carro e aí eu vou seguindo você. Não, não, você vai comigo aqui na viatura, no camburão. Mas espera aí, eu ir com você no camburão? Eu nunca andei num camburão. Vou entrar num camburão. Vamos lá, você não vai no chiqueiro, não, você vai lá na frente comigo. E aí ele foi e entrou, né? Ia passando e... Sabe quando você está dentro do carro e você vai meio que se abaixando, se escondendo assim? Ele olhava assim para os pontos e falava: meu Deus, já pensou se algum irmão me ver aqui passando dentro dessa viatura? Vai falar: olha lá, o meu pastor roubou o dízimo, está preso. Ele, ai, meu Deus do céu. Quando cheguei na delegacia, fiquei lá esperando um bom tempo, até que saiu o delegado lá, me chamou para a sala dele para conversar, uma sala bonita. Ele foi e falou: o senhor é o pastor tal, da igreja tal? Sim, sou eu mesmo. Ele: pois é, pastor cuida do quê? E ele respondeu: pastor cuida de ovelhas e delegado cuida do quê? Eu creio que delegado cuida de bandido. Pois se eu contar para você que tem uma ovelha sua aqui no meu curral, uma ovelha minha, eu pensei: mas quem é? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. E espera aí que eu vou te contar o que está acontecendo. Acontece que tem aqui um agente nosso que mora num bairro, e alguns vizinhos procuraram ele e falaram: nós estamos ouvindo sempre aqui os gritos de uma garota que anda apanhando do marido e queremos que você nos ajude com isso. E aí ele pediu uma ajuda para mim, nós montamos a chamada campana e aguardamos lá próximo da casa do humilhante. Quando a garota começou, num dado momento, gritar, pedir socorro, nós entramos e pegamos ele no flagra, né, agredindo ela, e trouxemos ele para cá para tomar um cafezinho conosco. Na hora, o pastor pensou: meu Deus do céu, qual dos meus anciãos da igreja é o mais bravo que está batendo na mulher para fazer uma coisa dessa? E aí nós começamos a fazer um carinho nele, carinho para lá e para cá, e ele começou a dizer: eu sou um bom rapaz, eu sou trabalhador, eu sou crente, eu sou adventista, eu vou te dar o nome do meu pastor, pode ir lá, ele vai te falar quem sou eu. E aí ele deu o seu nome e seu endereço, e por isso que nós fomos lá na sua casa. Pois eu fui lá na sua casa justamente, mandei te buscar para você vir aqui e pegar agora a sua ovelhinha e levar ela embora, porque ele veio aqui dessa vez só receber uns carinhos, da próxima vez ele vai e fica. Quando ele me levou lá no chamado X, na linguagem deles, que eu vi quem era, era aquele garoto da bola de cristal. Quando eu olhei para ele, eu falei para o pastor: não tem como deixar ele 6 meses aqui, não, pastor, pega a sua ovelha agora e vai embora. Peguei ele, a viatura levou a gente de novo até minha casa, lá na minha casa eu fui, peguei o meu carro e ele não falou uma palavra. Fui até a casa dele, quando cheguei lá já estava a família dele, a família dela, a mãe dela, a menina tinha hematomas no pescoço, na perna, hematomas no rosto. A mãe dela foi e olhou para mim. Eu somente olhei para ela, mostrei a minha Bíblia e disse para ela: aqui está a minha bola de cristal. Enquanto nós não decidirmos e não confiarmos na palavra de Deus, que para comer, para beber, para casar, para namorar, para estudar, nós temos que olhar essa bola de cristal e atender o que Deus está pedindo nela,
Enquanto não fizermos isso, nós iremos continuar indo buscar garotos, como eu fui buscar o seu genro lá na delegacia. O que eu queria dizer com isso é que, mesmo no nosso meio, se tiver um conflito de opiniões, um conflito de sonhos e planos, podemos estar num jugo desigual. O próximo princípio é monogamia. Gênesis 2, verso 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus aqui ele deixa bem claro que é um homem e uma mulher, somente um homem e uma mulher. Dentro do contexto histórico, cultural, Deus ele tolerou, não quer dizer que ele permitiu, ele tolerou por algum tempo a poligamia. E nós sabemos que ela não trouxe efeitos positivos. Nós podemos avaliar isso com a vida de Abraão, com a vida de Davi, com a vida de Salomão, entre muitos outros que decidiram pela poligamia. Eles não colheram frutos bons para a vida familiar deles, né? Mais um princípio do casamento, permanência, palavras do próprio Senhor Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento, ele é para a vida toda. Esse é o plano de Deus. Tá? E Deus está disposto a ajudar os seus filhos a cumprirem esse plano. É por isso que antes do casamento existe o namoro, existe esse tempo para você avaliar se os pensamentos, se os planos, se os sonhos, se a comunhão com Deus, se ela está batendo com as suas. Tá? Então, o namoro é para esse tempo, para que você avaliar, porque depois de casar, Deus ele deixa claro, somente se for cometido adultério ou se um dos parceiros vierem a morrer. Fora disso, o casamento ele é para sempre. Diante de Deus, o casamento é uma aliança muito séria, feito com ele e feito com o seu cônjuge. Vejamos agora diversos papéis que nós desempenhamos na nossa família. O pai, ele é o cabeça e o sacerdote da família. O pai, ele é o responsável pela espiritualidade dentro do lar. Sabe, o pai, ele é o cabeça no sentido de ensinar ao filho, sabe, muitas coisas. O pai, ele vai opinar muitas vezes sobre o trabalho do filho, vai ensinar muitas tarefas dentro do lar, como apertar um parafuso, como trocar uma lâmpada, sabe, trocar um chuveiro. Esse é o papel do pai, ser um sacerdote, ser o cabeça do lar, sabe? Pode ser que muitos pais tenham aquela dificuldade de ler, tenham a dificuldade de ele elaborar aquele texto, aquele sermãozinho dentro de casa, sabe, para fazer aquela comunhão, mas ele pode ser o responsável em chamar a família, vem filho, vem esposa, e aí passar a tarefa para outra, a esposa pode ler, o filho pode ler. Então, pai, você é o sacerdote do seu lar, a espiritualidade do seu lar, ela é entregue à sua responsabilidade. A mãe, ela tem o caráter ela tem o dom de modelar o caráter dos filhos, sabe? De que forma? Você pode falar, não, mas cada um tem o seu próprio caráter. Não, vamos prestar atenção na história. Se você pegar na história, Jacó, ele teve o caráter modelado pela mãe dele, não é? E não deu muito certo, né? Tanto que depois de 20 anos ele teve que enfrentar o irmão dele com medo da morte, para que pudesse resolver isso. Então, o caráter dele foi modelado pela mãe. Aí você vai também e pega agora a história de José. O caráter dele foi modelado pela mãe. E José até hoje é um exemplo para nós, um exemplo para a criança, para o juvenil, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Um exemplo de fidelidade a Deus. Um jovem se aflorando, sabe, ali, nos hormônios dele, mas não, ele resolveu ser feliz, ser fiel ao Senhor. Isso trouxe felicidade à vida dele. Um outro dom que a mãe tem, também a mulher tem, há quem diga que a mulher fale demais, né? E isso é até muito bom, sabe por quê? Porque é através da mulher que a criança vai aprender a falar as primeiras palavras. Deus deu esse dom para ela, sabe? Deu o dom da fala, para que a criança aprenda a falar com a sua mãe. O pai, geralmente, em outras condições, ele está fora, ele está afastado, ele está trabalhando. A mãe, numa condição mais normal, padrão, ela que está em casa, no lar, ela que tem mais tempo com os filhos.
Tá? E os filhos? Os filhos, eles são objetos de amor e cuidado dos pais. Tá? E os filhos, eles devem o quê? Eles devem respeito e obediência total aos pais. A verdade é que no mundo moderno nós vivemos uma vida com tantas correrias, com tantas mudanças, né? Vivemos numa realidade hoje familiar diferente dos tempos antigos, mas esses princípios, todos eles permanecem válidos e inalterados, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, se você é casado, se você é casada, se você tem filhos, considere todos esses princípios da palavra de Deus. Procure diante de Deus analisar como é que você está colocando em prática isso no seu casamento, na sua vida conjugal. Talvez você esteja precisando um pouco mais de paciência, amor, um pouco mais de perdão. Talvez você precise perder um pouquinho a memória, sabe? Deixar alguns acontecimentos do passado, lá no passado, para que possa a sua família ter uma comunhão feliz, uma comunhão amorosa dentro do lar. Tudo isso em favor da felicidade dentro do seu lar. E, finalmente, eu queria deixar aqui bem claro que Deus, ele tem todo o interesse em abençoar a sua família, porque foi ele quem criou a família. Se você passa por um momento de dor, se você está passando por um momento onde a sua família foi rompida, foi esfacelada, busque a Deus, coloque tudo nas mãos de Deus, entregue a sua vida aos cuidados de Deus e tenha certeza de que ele fará com que tudo isso vá bem para você e para a sua família. Eu queria pedir para o Rafa colocar agora para a gente uma canção e que em espírito de oração você possa ouvir essa música e orar ao Senhor enquanto ela vai tocando e falando ao seu coração. Eu não entendi e busquei com minhas próprias forças ser feliz, desconstruir os teus sonhos para mim. Vivi numa casa sem bali, desestruturada, firmada na areia. Senhor, vem me reconstruir. Restaura meu lar, restaura o meu interior, que venhas começar primeiro em mim. Vivi numa casa sem base, desestruturada, firmada na areia. Senhor, vem me reconstruir. Restaura meu lar, restaura o meu interior, que venhas
A grande verdade do estudo de hoje é essa. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus, como união vitalícia entre um homem e uma mulher em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre parceiros que partilham da mesma fé. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação e se casa com outro, comete adultério. Deus abençoa a família e tensiona que seus membros ajudem um ao outro a alcançar completa maturidade. Os pais devem educar seus filhos a amar o Senhor e a obedecer-lhe. Esta é a verdade e eu creio nisso. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez o estudo da sua palavra. Se algum problema estiver acontecendo dentro de nossa família, dentro da família de algum membro de sua igreja, que o Senhor tome em suas mãos, Senhor Deus. E com todo o seu cuidado especial, que o Senhor possa fazer com que a paz, com que o amor, com que o perdão, com que a felicidade reine dentro deste lar. Que o Senhor não deixe que o inimigo, Senhor Deus, de nossas almas, aquele que não tem família, venha querer destruir a nossa. Pois um dia, quando o Senhor voltar, nós iremos dizer, assim como disse Moisés, quem irá para a terra prometida? Iremos todos. Todos nós, Senhor Deus, com as nossas famílias. Abençoa, por favor, o teu povo, abençoa-nos nesta nova semana. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.